Senhor presidente, José Maranhão, senhoras senadoras, senhores senadores. É um momento de muita emoção, alegria e comprometimento com o Senado da República e com o Brasil. Eu gostaria de agradecer do fundo do coração ao meu Amapá que me trouxe até aqui. Gostaria também de agradecer a todos os senadores e senadoras que me apoiaram para que eu estivesse aqui, neste momento, colocando o meu nome para concorrer à presidência desta casa. Minha candidatura é, sobretudo, uma forma de esperança após ciclos de crises políticas e econômicas, certo de que somos livres para recomeçar, já que, graças a Deus, assim como é na vida, também é na política. Um novo mandato sempre representará um novo começo. São as nossas vivências que fazem com que possamos construir uma sociedade. Um país que, embora esteja vivendo nos últimos tempos momentos difíceis, cresça na adversidade. Porque somos assim, gigantes, e nossa força como nação, ninguém jamais será capaz de usurpar. Porém, para a independência dos poderes e a autonomia parlamentar, nós não precisamos de mais do mesmo. Assim, senador Tasso Gereissati, é o Brasil. Enfrentamos uma de nossas maiores lutas. Este é o momento em que precisamos fortalecer a nossa fé e a nossa confiança nos poderes constituídos. E digo a vossas excelências, com toda certeza, que embora tenhamos amargado tristezas na construção desta nação em muitos momentos da história, temos também muito do que nos orgulhar como brasileiros. E somos nós, como representantes do povo, que devemos ser os primeiros a acreditar que podemos fazer do Brasil muito maior do que ele já é. E trabalhar todos juntos para isso. Somos nós que estamos aqui, através do maior instrumento democrático, que é o voto popular, que primeiramente devemos respeitar nesta casa, sem julgamentos por origem, raça ou preferências políticas. Senadoras e senadores, os desafios do atual momento brasileiro são imensos. Cito dois deles como os mais importantes. Por um lado, a complexa crise fiscal, que exige reformas urgentes para corrigir as distorções acumuladas ao longo dos anos e garantam a estabilidade necessária para a retomada do crescimento econômico. Por outro lado, a profunda crise política que minou a confiança do cidadão nos políticos e na política, reinventando a relação entre eleitor e seus representantes. Para enfrentarmos estes e os demais desafios, o Senado Federal deve ser sustentado nos pilares da independência, repito, da independência, da transparência, da austeridade e do protagonismo. Devemos dar primazia pela independência em todos os níveis. Independência com autonomia, pois dentro de cada um de nós sabemos que cada ciclo é um novo começo e que cada pedaço do Brasil precisa, de maneira urgente, dar um passo à frente e deixar no passado aqueles que tentam se perpetuar no poder, usando de artifícios muitas vezes espúrios, com objetivos vis, não raro para escapar da justiça dos homens e das leis, porque são essas práticas que nos conduzem a uma condição menor,
que nos reduz à imagem de corrupção e de crimes de todas as espécies. Mas nós não somos essa imagem. E em sua esmagadora maioria, somos uma nação que luta e acredita na dignidade humana, na democracia e no seu desenvolvimento. Assumo o compromisso de ampliar a transparência de todos os atos e todos os fatos desta casa. Devemos ser a voz da República, e a República é o povo brasileiro. E esse povo clama por um novo modelo de fazer política, mais democrático, mais igualitário e com ampla participação cidadã. Temos que reconquistar nossa imagem pelo exemplo, que vale muito mais do que palavras. O momento clama por austeridade no uso dos recursos que pertencem ao povo e tomaremos as medidas necessárias para a redução e a racionalidade das despesas do Senado, conferindo maior eficiência à gestão e eficácia. Igualmente, me proponho assegurar ao Senado Federal seu efetivo papel de protagonista no cenário político nacional, não se omitindo, mas enfrentando com coragem e agilidade as tarefas a nós impostas. Tenho certeza, senhoras e senhores senadores, que nos estádios de vossas excelências a expectativa é enorme em relação à nossa atuação, especialmente sobre o que faremos para que o nosso país volte aos trilhos do progresso. Que possamos, com lucidez, realismo, respeito e dignidade, promover amplos debates sobre os temas e políticas que o país de fato precisa para crescer. Esta é a hora em que cabe ao Senado Federal a legítima representação de um povo. É a hora em que podemos nos libertar das amarras que nos prendem a formas ultrapassadas e injustas da velha política. Hora de construir um novo cenário e assumirmos um compromisso com a renovação do nosso país e desta casa. Nossa jornada não será fácil. Os problemas não se resolverão de um instante para outro, mas garanto que será gratificante nos unirmos para tornar o Senado Federal um berço das profundas mudanças sociais, políticas e econômicas. Este é o momento em que precisamos respeitar até onde chegamos e principalmente para onde queremos continuar caminhando. O Senado Davi Alcolumbre descartou qualquer possibilidade de votar o impeachment de ministros do Supremo ou de convocar a CPI da Lava Toga. Falamos ontem com o senador Alessandro Vieira sobre o tema aqui em Os Pingos nos Is. Ele tenta coletar assinaturas para uma terceira tentativa de emplacar a comissão parlamentar de inquérito, né, a CPI da Lava Toga. Alcolumbre disse o seguinte para a Veja, aspas, fico envergonhado de estar discutindo o processo de impeachment de um ministro do Supremo ou mesmo a instalação de uma CPI enquanto os brasileiros estão pensando em empregos e comida. Não vou ser levado pelo movimento de paralisar o Brasil para agradar a alguns. Fecho. O senhor é uma vergonha, Davi Alcolumbre. Os brasileiros estão pensando em empregos e em comida justamente por causa da roubalheira que imperou no Brasil. E você tem ministro do Supremo atuando aí com um inquérito ilegal, dentro do qual existe censura à revista que mostra depoimentos dos ladrões que assaltaram o Brasil, e o senhor fica dizendo que está envergonhado com pedidos de impeachment de ministros do Supremo, com o CPI da Lava Toga para apurar casos aí que foram revelados, mesada ao presidente do Supremo Tribunal Federal, repassada pelo escritório da mulher dele. Estava havendo apuração na Receita Federal, inclusive em relação ao caso do Gilmar Mendes, e dentro desse inquérito absurdo, inconstitucional, suspenderam as apurações de 133 contribuintes, entre eles esse pessoal ligado ao Dias Toffoli e ao Gilmar Mendes. E o senhor sente vergonha disso? Quer dizer, Renan Calheiros não conseguiu assumir a presidência do Senado, mas o Davi Alcolumbre se comporta como ele nesses casos, Augusto. Ele está impedindo que se tenha aqui os bandidos que com imunidade parlamentar tenham saudade do Renan, né? Ele é o Renanzinho em formação, ele só não tem tantos dossiês contra colegas, ele não é tão malandro, tanto que ele faz uma declaração desse tipo, em português indigente, aliás, né? Não vou ser levado pelo movimento de paralisar o Brasil para agradar a alguns. Que movimento de paralisar o Brasil é esse? O que existe é um movimento para apoiar o combate à corrupção, que o senhor defende.
Esse Alcolumbre defende a corrupção. Agora aqui, para agradar alguns, quem está agradando alguns é você, Alcolumbre, que está agradando ministros do Supremo. Está agradando porque é medroso, está agradando porque tem medo de ser julgado no Supremo por alguns ministros que podem ficar ressabiados porque sofreram, foram alvo de investigações da CPI da Lava Toga. Se eles são honestos, os seus amigos, dê a eles uma chance de provar ao Brasil que eles não têm nenhuma culpa no cartório, porque isto aqui é declaração de comparsa. José Maria Trindade. Ô, Augusto, você sabe que eu andei conversando com alguns senadores e descobri uma situação nova no Senado que só percebi depois dessas conversas. A primeira, nós temos 11 senadores que foram eleitos e que não ocuparam cargos antes, né? Cargos políticos, não foram governadores, deputados e tal. E esse pessoal chegou com independência muito grande no Senado Federal. E lá eles encontraram outros 10 que formam um grupo de senadores independentes. E um senador, inclusive desse grupo, estava me dizendo de que na eleição do senhor Davi Alcolumbre contra Renan Calheiros, a resistência nasceu aí. E esses 20 senadores decidiram derrotar o Renan Calheiros e o nome que tinha era Davi Alcolumbre. E a grande promessa era a seguinte: acabar com os grupos do Senado Federal que dominam e fazem os outros senadores massa de manobra. Eles não sabem quais são as negociações que os grupos dominantes do Senado fazem com os poderosos de plantão. Pois bem, não é só Renan Calheiros. Já houve um momento que o Sarney comandava, Marco Maciel mandava ali, Agripino Maia acolá, e aí os grupos se uniam, os líderes se uniam e vendiam o Senado e decidiam pelo Senado. E o que aconteceu? Esse pessoal independente decidiu apoiar o Davi Alcolumbre, que não era ligado a nenhum grupo. E aí o que aconteceu? Hoje ele está fazendo a mesma coisa. E aí esses 20 senadores de 81 é muito, né? É um número bastante expressivo, que se une ou à oposição ou de um lado ou de outro, toma a decisão do Senado Federal. Eles querem a transparência e que tudo seja decidido no plenário. Não é a primeira vez que eu vou dizer isso aqui. Eu não considero, eu acho que regimentalmente o presidente do Senado Federal não tem esse poder todo para simplesmente barrar um pedido de impeachment de qualquer ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu acho, e isso fica muito claro, que se alguém recorrer ao plenário, o plenário do Supremo é que tem que falar se abre ou não abre o processo de impeachment, né? O plenário é a autoridade máxima do Senado Federal e não o presidente de plantão no Senado Federal. Então, essa reação pode começar por aí. Quer dizer, esse grupo pode apresentar um requerimento no plenário do Senado Federal para que a decisão seja do plenário. Aí, os senadores terão que colocar a cara e dizer se estão contra ou a favor. É a função deles tomar a decisão. Agora, o presidente de canetada, né, não instalar uma CPI com número de assinaturas e arquivar um requerimento porque ele considera vergonha, isso não é justo, isso é contra o regimento interno, né? Perfeito. Mas eu gostaria que vocês fizessem as suas próprias pesquisas e tirassem as suas conclusões. Ok.